A gente recebe agora o secretário nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, o Aloísio Mello. Ele já está aparecendo aqui no nosso telão, no Live CNN. Tudo bem, secretário? Muito obrigado por sua presença. Sei que a agenda é lotada, mas o senhor conseguindo um tempinho para conversar conosco aqui na CNN Brasil. Bom dia, boa sexta-feira. Bom dia, boa sexta-feira para todos. Bom dia, Aloísio. Eu só queria saber do senhor, Aloísio, para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Com a COP30 se aproximando, o Brasil vai lançar uma consulta pública nas metas de redução de gases do efeito estufa, né? Eu queria saber como é que vai funcionar tudo isso e qual que é a importância dessa discussão mais ampla também com vários setores da sociedade civil. Sim, acho que a gente deu um passo importante no sentido de concluir uma proposta de distribuição dos compromissos de redução de emissões entre os vários setores da nossa economia. Vocês lembram que o ano passado o Brasil apresentou na COP29 a sua nova NDC, com a meta de redução até 2035, e o trabalho feito foi um trabalho bastante denso, técnico, mas também de diálogo com os vários setores, foi de traduzir uma meta que é nacional, de como o Brasil limita suas emissões até 2035, em metas por setor, segmento, né? Isso está contido no nosso plano clima, né? Que tem a dimensão de mitigação e de adaptação. Na prática, isso significa uma proposta de como 7 grandes temas, grandes setores, limitam as suas emissões até 2035. E os 7 são as emissões relacionadas às terras públicas, né, que a gente chama do plano de conservação da natureza, um plano para agricultura e pecuária, um para a indústria, um para o setor de transportes, né, transportes de carga, passageiro e de longa distância, para cidades, para resíduos e para a produção de energia. Então, esses são 7 grandes temas para cada uma dessas áreas, as metas, mas associado a isso, quais são as ações necessárias para que a gente caminhe numa trajetória de forma a alcançar essas metas, a não ultrapassar esses limites até 2035. Aloísio, a gente tem aqui também, para complementar essa nossa conversa, o nosso correspondente e analista sênior lá em Londres, Américo Martins, está lá. Mas antes, acho que o professor Pedro Cortes tem uma pergunta para o senhor. É sempre importante a gente dividir aqui o espaço e o tempo tão precioso dessa discussão. Por favor, professor. Aloísio, uma dúvida que eu fico é se essas metas que estão sendo propostas, elas vão estar atreladas à regulação do mercado de carbono que foi aprovado no final do ano passado aqui no Brasil e que está em fase de regulamentação, ou seja, de que maneira essa proposta das metas de redução pode se articular com a regulação desse mercado de carbono que tem que especificar o quanto cada setor vai emitir exatamente para permitir o comércio de títulos de redução de emissão. Ótima pergunta, Pedro. O mercado de carbono regulado, esse criado pela lei aprovada no final do ano passado, ele é um instrumento a mais com que o país conta para cumprir com essas metas ou para induzir uma trajetória de redução de emissões. Mas é importante ter uma visão de que alcançar essas metas implica mobilizar vários instrumentos que vão desde o controle do desmatamento, a eficiência, ganhos de eficiência no setor agropecuário, com recuperação de pastagens e outras medidas, também ganhos de eficiência no setor industrial, incorporação de novas tecnologias, aumento da participação de renováveis e de biocombustíveis, novos combustíveis no setor de transportes e mobilidade, ou seja, um conjunto, um pacote muito amplo de instrumentos. O mercado de carbono, esse mercado regulado, chamado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele vai permitir que para um determinado segmento, né, daqueles que vão estar sujeitos às obrigações desse mercado, se estabeleça uma rota de redução de emissões. Então, eu diria, ele é um instrumento a mais que vai criar essa dinâmica de redução de emissões para um determinado perfil, né, de grandes fontes emissoras, né, grandes empresas, instalações que emitem carbono, que complementa esse leque
de instrumentos. Agora, a definição quantitativa, né, numérica, de qual vai ser o papel desse mercado regulado de carbono, ela vai ser feita mais adiante a partir da regulamentação desse sistema, que é um processo, né, de passo a passo, que a própria lei estabelece aí o andamento, o ritmo, né? Então, a gente vai ter mais adiante uma definição clara de que para aquele segmento regulado pelo mercado, qual é a trajetória de descarbonização que ele vai ter que cumprir. Aloysio, o nosso analista sênior de assuntos internacionais, Américo Martins, de Londres, tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Américo. Muito obrigado, Renan. Secretário, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre muito importante a gente esclarecer esses assuntos relacionados ao clima, em especial este ano que teremos a COP em Belém. Eu queria que o senhor explicasse em mais detalhes, de uma maneira didática, como é que está funcionando ou vai funcionar essa consulta pública. O governo apresenta uma meta para cada um desses setores, e aí os empresários do setor debatem com vocês como atingir essa meta, sugerem mudanças na meta. E, além disso, na questão específica do agronegócio, da agricultura, que é tão importante para a nossa economia, como é que vai ser essa consulta? O que o senhor espera do setor? O processo de consulta pública ele é uma prática adotada em várias áreas, e para esse trabalho do Plano Clima já ocorreram algumas etapas de consulta. Por exemplo, a gente já teve na área de adaptação, né, que é a parte do plano que se dedica a reduzir as vulnerabilidades aos impactos da mudança do clima, já teve 2 blocos, né? Estratégia Nacional, 16 planos setoriais. Essa etapa agora é a consulta pública sobre esses 7 planos setoriais para redução de emissões, né? É importante dizer que a consulta não é simplesmente sobre o número ou a meta, mas para cada um desses setores tem um plano de ação, dizendo, olha, essas são as principais fontes emissoras, esse é o estado da arte da tecnologia, das emissões, essas são as principais alavancas, né, ou tecnologias, medidas que reduzem emissões, e ali essas são as ações e metas a serem implementadas, que no seu conjunto permitem que a gente chegue lá em 2035 nesse limite. Então, a consulta é sobre esse conjunto de informações, e essa vai ser muito importante que os setores econômicos, mas também as organizações da sociedade possam opinar se aquelas medidas são adequadas, se tem algo relevante, importante que não está sendo considerado, se uma determinada meta pode ser ampliada ou se é considerada excessivamente ambiciosa. Outro ponto que eu acho que é importante é que, na verdade, para chegar até aqui, para chegar até esses 7 planos setoriais de redução de emissões, muito diálogo já foi realizado. E aí, em cada um dos setores, vários processos de diálogo, de consulta, a gente organizou oficinas de trabalho, né, para mostrar as ações, e os ministérios responsáveis, a gente, pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com Casa Civil, a gente coordena o processo, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas para cada tema desses, o Ministério capitaneando já convidou, já chamou, já promoveu diálogo e já recebeu insumos de cada um dos setores. Então, já o que vai à consulta já é fruto de um processo de diálogo, de consulta, né, de receber insumos, mas agora, de forma sistematizada, vai ser a oportunidade para todo mundo poder olhar e apresentar seus comentários, recomendações, visando aprimorar e ter uma estratégia que seja muito concreta e muito implementável, muito factível. Esse é o nosso objetivo. Secretário, temos também Isabel Mega, acho que está aí ao lado do senhor, né? Ela também tem uma pergunta. Oi, Renan, professor Pedro Cortes, Américo dividindo tela aqui também. Secretário, bom dia, obrigada por estar com a gente. Pensando nesse momento que a gente está, de 10 anos de Acordo de Paris, de pavimentação para a realização da COP30 em novembro em Belém, como é que o governo brasileiro pode trabalhar em relação a outros países justamente no cumprimento de metas? Como é que o Brasil pode ajudar a aumentar o percentual de países que estão oferecendo essas metas, atualizando essas metas, para que a gente chegue no momento da COP30 com um cenário um pouco mais concreto em relação às contribuições que cada país pode dar e como é que isso pode influenciar justamente nos resultados da COP30. De 190 países, a gente tem uma taxa ali de cerca de 15% apenas que conseguiram avançar em relação a isso. O Brasil está em contato com esses outros países? Como é que pode trabalhar
para que as coisas estejam mais pavimentadas? Obrigado. Eu acho que é um trabalho permanente, diário, que tem sido feito de diálogo com os vários países para que eles avancem na elaboração, né, dos seus compromissos, as chamadas NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas, e que esses compromissos estejam em linha com o objetivo global, né, do Acordo de Paris, de limitar aí o aquecimento global. É um diálogo, eu diria que permanente, cotidiano, tem espaços e momentos em que se juntam, né, grupos de países para fomentar, para apresentar quais foram, né, avanços e como, na nossa experiência, inclusive do Brasil, a gente conseguiu estabelecer uma meta que é dar um passo a mais no nosso compromisso para 2035. A gente teve essa Semana do Clima em Londres com vários diálogos nesse sentido, tem outras agendas programadas, momentos em que se consegue juntar grupos importantes de países e com eles dialogar sobre qual é, né, o tamanho do desafio e qual é o que se espera do compromisso de cada um deles. Outros temas importantes associados, tem muitos diálogos ocorrendo e o governo brasileiro e o nosso Ministério da Fazenda engajado em desenvolver uma agenda também de melhorar as condições de financiamento para os países, em particular para os países em desenvolvimento. Que para assumir compromissos também os países querem sinais de que eles vão poder, de fato, ter acesso a recursos multilaterais, também melhores condições, né, para investimento privado. Então tem um trilho de trabalho que é também ter avanços do ponto de vista de compromissos e normas e condições de acesso a financiamento para esses países. E por fim, a gente tem participado, e a ministra Marina Silva, de uma iniciativa do presidente Lula com o secretário-geral da ONU, que é o Balanço Ético Global, que tem uma dimensão também que não é diretamente apenas com os governos, mas com o setor privado, com a sociedade civil, sobre a necessidade de ter um compromisso firme e sério para enfrentar esse que é o maior desafio que a humanidade está vendo, né, da intensificação dos fenômenos da mudança do clima, e que isso deve ser prioridade para os governos e para toda a sociedade. Então, são várias frentes de ação e de diálogo para trazer todos os países para essa agenda e para garantir que eles cheguem até a COP30, o prazo, né, novo prazo definido é setembro, com compromissos que estejam de fato à altura do desafio que o mundo está enfrentando. Secretário, assim que terminou a COP29, o ano passado, em Baku, eu estava junto do Américo Martins, né, o Brasil anunciou algumas metas ambiciosas, entre elas o compromisso de reduzir de 59% até 67% as emissões, isso até 2035, mas ainda não detalhou muito como chegar, né, nesse ponto. As metas elas devem ser, inclusive, apresentadas nos próximos dias, próximas semanas. Essa é uma pergunta, e já complementando também, a gente sabe que a COP30 vai ser palco, né, do lançamento do TFFF. A gente estava mencionando há pouco, né, professor, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Eu queria que o senhor detalhasse esses dois pontos, por favor, secretário. Sim, Ana. Então, justamente isso que vai à consulta pública, os chamados planos setoriais de mitigação, são os planos de ação que detalham o como, qual é o caminho a ser percorrido para a gente garantir o cumprimento dessa meta de reduzir, né, de reduzir as emissões nesse patamar até 2035. Como eu falei, nesses 7 setores, exatamente que medidas devem ser implementadas para que as emissões façam uma curva descendente ao longo do tempo e a gente chegue lá, e também olhando para que a gente tenha uma meta ainda mais ambiciosa, Renan, que é aquela já estabelecida anteriormente, de ser um país neutro em todos os gases de efeito estufa lá em 2050. Então, o que vai se colocar é justamente um conjunto de planos de ação que detalham, setor a setor, tudo o que deve ser feito. Uma delas, uma das grandes áreas muito relevantes para o Brasil, é esse tema do desmatamento, que a gente tem um compromisso já assumido de zerar o desmatamento ilegal até 2030, mas também de reduzir paulatinamente o que ocorre de desmatamento autorizado, né, supressão de vegetação nativa. E para isso são necessários novos instrumentos e incentivos a serem entregues aos produtores rurais, mas também aos povos e comunidades tradicionais. O TFFF, esse Fundo Florestas Tropicais para Sempre, é um novo mecanismo, um novo arranjo
financeiro para garantir um fluxo permanente, estável de recursos para não só o Brasil, mas todos os países que detêm florestas tropicais, condicionado a que os países mantenham ou contenham, né, o desmatamento dentro de certos patamares e sejam capazes efetivamente de manter suas florestas. Então, é um fundo desenhado para gerar, mediante rendimento de um capital depositado, gerido por uma instituição financeira, gerar rendimentos que permitam que anualmente esses países recebam valores proporcionais à área em hectares das suas florestas mantidas. Então, esse é um desenho bastante inovador e que o Brasil foi pioneiro junto com outros países, junto com outras instituições para buscar essa abordagem que é diferente, então, da tradicional filantropia, né, para apoio a florestas e que está baseado nesse desenho financeiro bastante inovador. Então, esse é um exemplo de um instrumento inovador para um tema que é central para que o Brasil possa alcançar suas metas. Mas, além disso, vamos precisar ampliar muito a restauração de florestas, a recuperação de áreas degradadas, avançar na agenda de renováveis na nossa matriz de combustíveis, diminuir o uso de combustíveis fósseis em transportes e mobilidade, reduzir as emissões geradas por resíduos. Então, é um conjunto de ações, cada uma delas com um plano, uma agenda de atuação e metas e atividades bastante detalhadas que vão ser colocadas agora em consulta pública. A gente conversou com o secretário nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Aloysio Mello. Secretário, obrigado pela gentileza de estar conosco, por atender ao Live CNN e à CNN Brasil, aos colegas também que participaram dessa entrevista. Uma boa sexta-feira para o senhor. Muito obrigado, boa sexta-feira a todos nós, obrigado a todos os participantes.